É minha intenção, a partir de agora, passar à segunda análise do livro Em Busca de Sentido, escrito pelo psiquiatra e neurologista Viktor Frankl, a partir das suas experiências vividas no campo de concentração de Auschwitz. No programa passado, eu não passei para você uma importante informação. Viktor Frankl nasceu no dia 23 de junho de 1905 e morreu no dia 2 de setembro de 1997. Na página 18, Viktor Frankl mais uma vez menciona as alterações ocorridas na vida dos detentos, mas veja só, a partir dos seus valores morais. Ele observou que pessoas cederam à pressão do campo de concentração, que fez com que fosse extraído delas o que tinham de pior. Olha o que ele diz. Existiam prisioneiros que viviam anos a fio em campos de concentração e eram transferidos de um para outro, passando às vezes por dezenas deles. Como que eles conseguiam sobreviver? Olha o comentário que Viktor Frankl faz. Dentre eles, em geral, somente conseguiam manter-se com vida aqueles que não tinham escrúpulos nessa luta pela preservação da vida e que não hesitavam em usar métodos violentos ou mesmo em roubar dos inimigos. Meu Deus, como que um cristão deveria lidar com um fato como esse? O que nós, discípulos de Cristo, temos a dizer sobre a nossa vida submetida a tamanho sofrimento? Bom, em primeiro lugar, repito o que disse no programa passado, vivermos humildemente, fazermos oração do Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação. Porque se Deus não regular as nossas circunstâncias de vida, nós estaremos expostos a manifestar em nossa vida aquilo que não o glorificará. Mas é bem verdade que nós devemos pedir a Deus que não nos submetamos à tirania das circunstâncias, de modo a permitirmos que a luta pela sobrevivência biológica nos faça perder a saúde espiritual. Então, esse é um ideal que devemos perseguir, porque a vida não é um valor ao qual nós devemos nos aferrar radicalmente a ponto de tornar a nossa sobrevivência nesse planeta na medida de todas as coisas. O que eu quero dizer é o seguinte, é que se tivermos que ir para o martírio, de perder a vida em razão do compromisso com os nossos valores e com o nome de Cristo, que assim seja. Nós seguimos aquele que falou, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Aquele que orou, contudo, não seja como eu quero, sabe? E sim o que tu queres. Viktor Frankl, no final desse parágrafo, diz assim: todos nós escapamos com vida por milhares e milhares de felizes coincidências ou milagres divinos. Ele pensava nisso, nessa sobrevivência que se deu ao que muitos consideravam coincidência e outros milagres de Deus, obras da providência divina. Seja lá como quisermos chamá-los, sabemos e podemos dizer sem hesitação que os melhores não voltaram. Ele percebeu que as pessoas mais éticas morriam e que aquelas que relativizavam seus valores morais em nome da luta pela sobrevivência sobreviviam. Obviamente não todas, porque as pressões excediam a capacidade mesmo dos mais sagazes de enfrentarem as pressões do meio, mas muitos desses conseguiram passar pelo campo de concentração, enquanto que os de melhor caráter sucumbiram.
Só o cristianismo pode oferecer sentido para uma experiência como essa. Os seus valores levarem você para uma câmara de gás. Enquanto que, ao mesmo tempo, você percebe que os que não foram capazes de demonstrar temor a Deus, sabe, e amor ao próximo, sobreviveram, tiveram uma história para depois contar. Eu repito, não julgo que valha a pena viver qualquer espécie de vida, sabe? Se a condição é negar a Cristo ou os valores que Cristo nos ensinou, sabe? É preferível partir para a glória e morrer dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, dará não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Palavras do apóstolo Paulo, no capítulo 4 da sua carta, da sua segunda epístola a Timóteo. Vamos agora para uma outra citação, agora referente ao uso de bebida alcoólica, na página 25. Ele diz assim, olha só, só sei de uma coisa, esses prisioneiros de muitos anos precisavam de álcool. Quem vai censurar uma pessoa que se entorpece em semelhante situação interior e exterior? Para não falar dos prisioneiros postos a trabalhar nas câmaras de gás e no crematório, e que sabiam perfeitamente que, passando o seu turno, seriam substituídos por outro grupo e que seguiriam eles mesmos um dia o caminho daquelas vítimas cujos carrascos eram forçados a ser agora. Esse grupo recebia álcool praticamente à vontade até do pessoal da SS. Quer dizer, do exército de Hitler. Que coisa impressionante. Isso me remete para um problema que nós enfrentamos, né, nos dias de hoje, em toda e qualquer sociedade, que é o uso de drogas. Olha, eu tenho um amigo que ele diz o seguinte: Antônio, ele trabalha no Rio e mora em Niterói. Quando eu chego no final da ponte de Niterói, chegando no Rio, eu tenho que dar 2 pauzinhos. É gíria aqui do Rio de Janeiro, relativa ao uso de maconha. Ele falou que tem que fumar maconha a fim de enfrentar o trabalho insuportável que ele exerce. Então, não quero estimular ninguém ao uso de droga. Agora, tudo isso nos chama atenção para aquelas medidas profiláticas que nós deveríamos tomar a fim de não, estimularmos as pessoas ao uso de drogas. Eu sei, talvez você esteja dizendo, mas isso é injustificável. Há pessoas que enfrentam bravamente as suas dificuldades profissionais, eu sei, mas essa não é a experiência de todos. Eu não estou justificando, só estou dizendo o seguinte, que nós deveríamos lutar por modelos de sociedade que não tornem a vida inviável, exponham o ser humano a essa espécie de tentação, de encher a cara, para poder suportar a pressão de uma atividade profissional que remunera pouco e que não exige do ser humano a manifestação daquilo que ele tem de mais lindo, de mais belo, de mais congenial à natureza divina, a imagem e semelhança de Deus da qual ele é portador. Há pessoas submetidas a tarefas cansativas, monótonas, em ambientes insalubres, sabe? E encontradas numa dedicação ao trabalho que não lhes sobra nada da vida. Sabe, elas não têm tempo para o amor, para a leitura de bons livros, para o cuidado da sua saúde, para os relacionamentos. Eu me lembro de C.S. Lewis dizendo, olha, modelo político que não me permite ter tempo para tomar chá com um amigo não me interessa. Bom, mas é isso, o Viktor Frankl encontrou pessoas que, sob as angústias dilacerantes do campo de concentração, se envolveu com álcool, como também aquelas que faziam trabalho sujo, que administravam as câmaras de gás, sabe, e para as quais, portanto,
Os próprios alemães ofereciam álcool a fim de que, meu Deus, a humanidade do homem não se manifestasse, sua consciência não pegasse fogo e o trabalho sujo pudesse ser feito sem grande agonia de alma. Meu Deus. Uma outra citação aqui agora na página 27. Olha o que ele diz aqui, Viktor Frankl falando sobre as câmaras de gás. Olha só. Uma mão aponta para uma chaminé distante, algumas centenas de metros, da qual sobe assustadora e alta labareda pelo imenso e cinzento céu polonês, porque Auschwitz e Birkenau ficavam na Polônia. Quer dizer, estão até hoje lá na Polônia. Você pode visitar. Eu tive a experiência dramática, super emocionante, perturbadora, de visitar os campos de Auschwitz e de Birkenau. Então ele está falando aqui o seguinte, olha, da qual sobe assustadora e alta labareda pelo imenso e cinzento céu polonês, para se extinguir em tenebrosa nuvem de fumaça. O que há ali? Ali, olha só, alguém podia perguntar, o que há ali? Ali o teu amigo está voando para o céu, é a resposta grosseira. Olha, Auschwitz fez um alerta para a humanidade. Nós somos capazes de fazer o assombroso, o diabólico, de termos comportamento selvagem, bárbaro. Por isso, devemos exercer pressão implacável sobre o poder público. Observe que tudo isso foi levado a cabo pelo Estado. As mortes ocorridas nos gulags soviéticos na Sibéria foram perpetradas pelo Estado soviético. O mesmo aconteceu na Itália de Mussolini e foi levado a cabo na Alemanha de Hitler. Por isso que é loucura flertarmos com modelos totalitários. Nós devemos lidar com a autoridade pública sempre com desconfiança. Olha, e isso é uma exigência intelectual imposta pela teologia do Antigo e do Novo Testamento, que nos leva a elaborar, vamos assim dizer, uma antropologia, uma doutrina sobre o homem profundamente realista, uma vez que nós sabemos que o homem é um ser caído. E por isso que, investido de poderes absolutos, ele é propenso a usar desse mesmo poder para torturar, tratar com injustiça, prender, matar os seus desafetos. Como beneficiar parentes e amigos, e aqueles que os apoiam. Por isso, portanto, é rematada a contradição cristãos flertarem com ditadura militar. Vamos agora para a página 29, um outro comentário também que eu destaquei, feito pelo Viktor Frankl. Olha o que ele diz aqui. Enquanto ainda esperamos pelo chuveiro, experimentamos integralmente a nudez. Agora nada mais temos senão este nosso corpo nu, sem os cabelos, porque eles haviam sido raspados pelos alemães, e nada possuímos a não ser literalmente nossa existência nua e crua. Seres humanos foram capazes de fazer isso com o próximo, despojá-los de tudo que tinham, fazendo com que eles apenas mantivessem a posse precária dos seus próprios corpos. Outra citação agora na página 36, que eu achei importante destacar para você. Página 36 aqui dessa edição do livro Em Busca de Sentido. Vamos lá. Olha o que ele diz aqui, olha o que o Viktor Frankl diz aqui, falando sobre a perda progressiva da sensibilidade à dor do próximo. Olha só. No começo, o prisioneiro desvia o olhar ao ser convocado, por exemplo, para assistir aos exercícios impostos a algum grupo como punição. Por enquanto, ele não consegue suportar a cena de pessoas sendo sadicamente torturadas.
vendo companheiros subindo e baixando horas a fio na sujeira ao ritmo ditado a porrete. Passados alguns dias ou semanas, contudo, ele já reage de forma diferente. O que ele está dizendo é o seguinte, que a pessoa se acostuma com a barbárie. Ele percebeu isso. Portanto, aqui no Brasil, em razão dos 350 anos de escravidão, das marcas deixadas por esse regime na nossa cultura, nós lidamos sem drama de consciência, com inúmeras injustiças, com abuso de autoridade, com a cultura da casa grande senzala, esse fosso entre ricos e pobres, com a segregação racial, com os baixos salários, com a exploração do homem pelo homem, entre tantas outras práticas diabólicas mais e que tornam o Brasil uma das nações mais desiguais e injustas do planeta. Vamos ver aqui outra citação. Olha só, mais uma citação ainda nessa página 36. Ele diz aqui, olha só. Não se deixa perturbar ao ver um menino de uns 12 anos para o qual não mais havia calçados no campo e que por isso fora forçado a ficar por horas a fio de pés descalços na neve, prestando serviços externos durante o dia. Os dedos dos pés do menino estão crestrados de frio e o médico do ambulatório arranca com a pinça os tocos necróticos e enegrecidos de suas articulações. Isso é uma coisa chocante. Há uma outra declaração falando sobre essa perda da sensibilidade na página 38. Olha o que ele diz. Lá está o cadáver recém-tirado do barracão, a fitar a janela de olhos esbugalhados. Há apenas 2 horas eu estava conversando com esse companheiro. Continuo tomando a sopa. Se eu não tivesse ficado espantado com a minha própria insensibilidade, de certa forma por curiosidade profissional, essa experiência nem se teria fixado em minha memória, de tão pouco sentimento que o fato todo me despertou. Essa é uma oração que nós temos que fazer, Senhor, não permita que nesse cenário de injustiça eu perca a alma. Vitor Frankl percebeu isso, que as pessoas simplesmente no contato com todas aquelas atrocidades não sentiam mais o espanto, a perplexidade e a angústia que inicialmente experimentavam ao chegar no campo de concentração. Bom, há mais uma citação, e aqui eu termino, e nós temos mais coisa para ver no próximo programa, portanto eu não vou conseguir terminar a análise hoje. A minha ideia é nunca passar de 20 minutos para não cansar aqueles que estão acompanhando essa série. Vamos agora aqui para outra citação na página 37. Olha o que ele diz aqui falando sobre os saques aos mortos. Ele diz assim, fico observando como um companheiro depois do outro se aproxima do cadáver ainda quente. Um lhe surrupia o resto de batatas encardidas do almoço. Outro verifica que os tamancos do cadáver ainda estão um pouco melhores que os seus próprios. Um terceiro tira o paletó do morto. Outro, afinal, ainda fica contente por surrupiar um barbante de verdade. Imagine, fica olhando apático. É aquilo. Só nos resta, já não é a primeira, nem segunda, nem terceira vez que eu falo sobre isso, orar a Deus pedindo, não me deixe cair em tentação. Senhor, preserva a minha vida. Porque é aquilo, nós estamos aqui analisando algo que ocorreu naquele campo de concentração a partir dessa experiência confortável de vida que estamos vivenciando. Agora imagine estar lá e você ver na sua fome o seu companheiro de cela tombar morto, com um pedaço de pão nas mãos, com roupas, com calça e casaco melhores do que os seus. Não é fácil. Vamos parar por aqui e depois nós vamos para a terceira análise desse livraço, Em Busca de Sentido.